Eu quero cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Esse momento é o momento de nós podermos agradecer a Deus por essa semana que se passou e pela semana que se inicia nesse dia. Como é bom podermos reunir a nossa família e meditar no que o Senhor Jesus Cristo tem a falar aos nossos corações. Nesse momento eu quero convidar a todos a fazermos a oração inicial. Santo e eterno Deus, todo-poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, bendito é o Teu nome para todo sempre. Senhor, nós só temos motivo para Te louvar, porque o Senhor tem nos dado a graça da salvação, tem nos mantido, ó Deus amado, firmes na fé. Senhor, muito obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos ajudado. E creio, ó Deus amado, que os Teus propósitos para nós já estão, ó Deus amado, bem planejados e serão bem executados, porque nenhum dos Teus planos serão frustrados. Ó Deus, nesse momento eu Te peço que o Senhor receba o nosso culto como a nossa oferta de louvor e adoração ao Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos ler o Salmo 133, que tem como título A Excelência da União Fraternal. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esta é a palavra de Deus para nós. Nesse momento nós teremos um momento do louvor, um momento de ofertarmos a Deus os nossos cânticos de gratidão, de adoração e de exultação ao Deus Todo-Poderoso. Graças e paz, irmãos. Amém? Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas estão sem forças, sem fé, cansadas. E lendo em Salmos 84, versículo 5, fala: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Há um lugar onde a verdade
Nosso Deus, Ele é o único de nos acalmar, de nos dar toda a paz que precisamos. E acalma meu pensar.
Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me leva pelo trono, curando todo o meu ser. Confio em
Eu quero agora estar fazendo uma oração de intercessão por todas as pessoas da igreja que estão enfermos, e nós queremos apresentar aqueles que já se recuperaram da corona, do vírus. Eu quero que neste momento você possa orar comigo. Vamos fazer um clamor ao Senhor intercessório, um clamor pelas vidas da nossa igreja e também pelos nossos conhecidos e familiares. Estejamos orando neste momento. Senhor, nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Senhor, sabemos, ó Pai, que o Senhor tem operado maravilhas no nosso meio. Alguns irmãos da nossa igreja já foram infectados por esse vírus, mas graças a Ti, ó Deus, eles já se recuperaram. Alguns irmãos da nossa igreja ainda estão, ó Deus amado, infectados. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor visita a casa de cada irmão. Aqueles que já ficaram curados, louvado seja o Seu nome. Aqueles que ainda estão enfermos, pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, com a Tua bênção poderosa, possa estar, meu Deus amado, fortalecendo, aumentando a imunidade dos Teus servos. Ó Deus, permita, ó Pai Santo, que todos os irmãos que estão enfermos nesse momento possam se recuperar, em nome de Jesus. E quanto àqueles que estão ainda saudáveis, ó Pai, que o Senhor possa aumentar também a nossa imunidade, para que possamos resistir e, ó Deus amado, possamos dar testemunho de como o Senhor tem nos protegido e nos guardado. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Agora, nós vamos passar para o momento da palavra de Deus, e eu quero convidar a todos vocês que abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, versículos 41 até o versículo 47. Atos, capítulo 2, versículos 41 até o versículo 47. Faremos agora a leitura da palavra de Deus. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia após dia, os que iam sendo salvos. Meus irmãos, nós queremos meditar com vocês com o seguinte tema: a unidade da igreja em tempos de crise. Nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade, um momento em que podemos caracterizar como um momento de crise, uma crise de saúde pública, onde as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o dia de amanhã. Estão preocupados se amanhã estarão ainda com saúde ou já estarão infectados por essa enfermidade. Uma crise também de relacionamentos, onde as pessoas estão ficando estressadas, as pessoas estão ficando cada vez mais impacientes de terem que ficar em casa. Outros, porque perderam seus empregos, também estão vivendo uma crise financeira. Existe também, infelizmente, a crise espiritual. Muitas pessoas abandonaram a fé porque já desistiram de orar, já desistiram de crer que Deus pode fazer algo de grande especial por essa pessoa. Existem muitas pessoas neste momento que estão vivendo uma crise de relacionamento conjugal, estão começando a brigarem, estão começando a se agredirem,
e crises estão cada vez mais sendo multiplicadas. E na igreja também podemos dizer que estamos com uma certa crise. Uma crise que está afetando os nossos cultos, onde os irmãos não têm a mesma liberdade que se tinha há alguns meses atrás. Essa crise tem feito com que muitas pessoas percam a esperança de que amanhã ou daqui a um tempo possamos voltar a nos congregar como estávamos há alguns meses atrás. E aí, meus irmãos, fica a pergunta: como que a igreja do Senhor Jesus Cristo poderá enfrentar esta crise? Como podemos sair dessa crise se nós estamos sem muitas certezas pela nossa frente? Estamos enfrentando muitas incertezas, e é por conta disso que nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Meu querido, viver em unidade é viver em plena comunhão. Viver em unidade é sentir a presença, é compartilhar das bênçãos e às vezes também até mesmo das necessidades uns dos outros. O salmista diz lá no Salmo 133: ó, como é bom e como maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Porque a união, ela produz alegria, a união, ela fortalece, ela proporciona inúmeras experiências agradabilíssimas. Nós acreditamos que uma igreja, quando ela está desfrutando das bênçãos do crescimento, quando a igreja está desfrutando da bênção da prosperidade financeira, nós acreditamos que uma igreja, quando ela desfruta da paz reinante dentro das suas quatro paredes, da alegria no momento do ministério de louvor vir apresentar os seus cânticos, quando uma igreja está desfrutando de departamentos que estão trabalhando, ou seja, de uma igreja que evangeliza e que as almas estão se chegando, nós acreditamos que isso é fruto de uma igreja que está unida a Cristo e em amor uns pelos outros. Essa igreja está prosperando cada vez mais. E é muito bom, é muito agradável estar numa igreja onde todos os irmãos têm a alegria de estarem juntos, onde as pessoas estão juntos no momento do louvor, onde as pessoas estão juntos no momento de um culto de oração, onde as pessoas estão juntos no momento da oferta, no momento de entregar os seus dízimos, no momento de saírem para uma campanha evangelística. Entretanto, meus amados irmãos, ao observarmos a história da igreja cristã, nós percebemos que crises, elas são momentos de grandes dificuldades que inevitavelmente a igreja cristã teve que atravessar. E portanto essa igreja, ela sofreu, ela foi perseguida, em alguns momentos ela foi dizimada, ela recebeu ameaças, porém, como diz o apóstolo Paulo, jamais desanimou. Meus amados, no versículo 13 do capítulo 2 que nós lemos, nós vamos observar que a igreja do Senhor Jesus Cristo está diante de uma situação de crise, onde o apóstolo Pedro, depois de ter compartilhado com os irmãos a graça de Deus, onde o Espírito Santo derramou o seu poder e a sua unção naquele grupo de pessoas que estavam reunidos no dia do Pentecostes. Diz a palavra de Deus que levantou-se no meio daquele grupo de irmãos algumas pessoas para poderem contradizerem o grande agir do Espírito de Deus, colocando em dúvida a ação de Deus no meio da igreja. Um clima de crise levantou-se naquele dia, mas Deus usou o apóstolo Pedro para ministrar uma palavra, e ao final daquela ministração, quase 3.000 pessoas se converteram a Jesus Cristo. No capítulo 4, versículo de 1 a 4, diz que a igreja do Senhor Jesus Cristo respirava ameaças e prisões. Grupos religiosos se levantavam constantemente contra a igreja. Fariseus e outros grupos se levantavam para tentar barrarem o agir de Deus por intermédio da igreja cristã. Eles tiveram que aceitar a morte de Estevão. A igreja do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 8, registra
registra a primeira grande perseguição à igreja do Senhor. A palavra de Deus diz que muitas conversões estavam acontecendo, a igreja tinha paz por todos os lados, e de repente o Senhor permite que uma grande perseguição explodisse na igreja primitiva, e eles tiveram que fugir pelas regiões da Judéia e da Samaria, e essa crise estava assolando aqueles irmãos, mas a palavra de Deus diz que por onde eles fugiam, eles estavam anunciando a palavra de Deus por qualquer lugar que eles passassem. Diante do que nós entendemos serem inevitáveis as crises na história da igreja cristã, eu pergunto, irmãos, como que nós, que estamos atravessando uma crise, podemos manter a unidade nesse momento de crise? Como nós podemos manter a unidade cristã em momentos de crise? E nós vamos olhar para a igreja primitiva no livro de Atos, capítulo 2, e nós vamos ver que essa igreja da atualidade, essa igreja que nós estamos, a igreja do presente século, e eu pessoalmente eu fico impressionado com o quanto a igreja do presente século se afastou do propósito que a igreja primitiva tinha, que era de servir a Deus, independente da situação, não importava a circunstância, aquele povo estava constantemente aos pés do Senhor Jesus. No capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 42, nós vamos observar aqui como que nós podemos manter a unidade em tempos de crise. Assim como a igreja primitiva, para nós mantermos a unidade em meio às crises que nos assolam, precisamos perseverarmos. É preciso haver perseverança. Olha o que nos diz o capítulo 5, versículo 42 de Atos. Capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e pregar a Jesus Cristo. Todos os dias no templo e de casa em casa, eles não cessavam de pregar a Jesus Cristo. Estava constantemente em torno das Escrituras sagradas ensinadas pelos apóstolos. O capítulo 2, versículo 42 diz: e os irmãos que estavam aceitando a fé perseveravam na doutrina dos apóstolos. O texto nos diz que eles perseveravam, eles venciam seus obstáculos através da palavra de Deus que eles estavam crendo. Palavra de Deus que estavam colocando eles no caminho da verdade bíblica. Eles estavam perseverando numa doutrina que não é uma doutrina qualquer, mas era a doutrina pregada pelos apóstolos que caminharam com Jesus, que ouviram a vontade de Deus da boca do próprio Deus. E os novos convertidos, eles olhavam para os apóstolos e eles podiam ver, eles podiam contemplar que homens de Deus estavam falando, estavam anunciando, e eles precisavam absorver quantos ensinamentos maravilhosos Deus tinha para aquela igreja por intermédio dos apóstolos. A verdade bíblica, meus amados irmãos, é uma das coisas que mantém a igreja unida. Uma igreja, quando ela está passando por um momento de crise, ela precisa se voltar para a palavra de Deus, ela precisa se voltar para o momento que a palavra de Deus o fortalece, porque a Bíblia Sagrada, nós podemos entender que é Deus falando aos nossos corações. Eu sempre aprendi que, quando eu oro, eu digo para Deus aquilo que eu quero. Quando eu estou falando com Deus, eu estou expressando a minha gratidão, o meu louvor, os meus sentimentos, aquilo que eu preciso, eu estou apresentando para Deus. Mas quando eu quero saber o que Deus quer da minha vida, o que Deus quer, como que Deus quer reger a minha vida, os meus comportamentos, as minhas atitudes, eu tenho que me voltar para a palavra, eu tenho que me voltar para a doutrina bíblica, para como Deus queria que o povo dele no Antigo Testamento fosse conduzido pela sua palavra, como Deus quer que o seu povo, baseado no Novo Testamento, Ele quer que a sua igreja
prospere, Ele quer que a sua igreja cresça, Ele quer que a sua igreja tenha atitudes, e nós não poderíamos adivinhar a vontade de Deus para nós, se nós não tivermos voltados para a palavra de Deus. Nós só podemos saber a vontade de Deus lendo a Bíblia Sagrada, nos apegando às doutrinas bíblicas, às doutrinas dos apóstolos, os apóstolos que foram inspirados por Deus a escreverem a sua palavra. Precisamos nos voltar para a Bíblia Sagrada. Você tem crido, você tem observado e você tem perseverado nas doutrinas bíblicas pregadas pelos apóstolos? Ou você tem sido mais um cético que critica os que têm Deus no seu coração e que tem falado da palavra de Deus? Nós precisamos manter a unidade do corpo de Cristo, nos voltando para a vontade de Deus na sua santa e maravilhosa palavra. Se a primeira coisa é que a igreja em tempo de crise, a igreja primitiva, se voltava para as doutrinas, a segunda coisa está que eles não somente perseveravam na doutrina, mas eles perseveravam também unidos numa só comunhão. Na pregação de Pedro, ele havia falado somente da redenção e da conversão do indivíduo. Quando os homens dos primeiros, aqueles que começaram a questionar o agir de Deus e blasfemarem contra Deus e começaram a dizer que os cristãos estavam embriagados, e Pedro começou a dizer: olha, para com isso, não tem ninguém embriagado aqui não. O que está acontecendo é que Deus mandou o seu Filho para poder morrer na cruz pelos nossos pecados, e todo aquele que nele crê será salvo, e você vai ter os seus pecados perdoados se você se converter a Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que aqueles homens ficaram assustados, com o coração compungidos com a mensagem de Pedro, e eles de fato se converteram, porque a mensagem de Pedro falava de redenção e conversão. Entretanto, na pregação de Pedro não havia nenhuma recomendação para os novos convertidos sobre a maneira como eles deveriam permanecer depois da conversão. Pedro não fez nenhum tipo de campanha para que os fiéis vivessem unidos. Isso tudo era desnecessário, porque a conversão verdadeira, ela produz naturalmente a perseverança na comunhão. Quando uma pessoa se converte a Cristo, ele tem prazer em estar com os que já são convertidos, porque ele vai se identificar com os novos irmãos em Cristo. Ele se converte a Cristo, ele tem prazer de estar junto, ele tem prazer de saudar na graça e na paz do seu Jesus, ele tem alegria de comungar com aquelas pessoas, porque agora ele se identifica com um povo que foi perdoado assim como ele também foi. Com muita naturalidade, aqueles irmãos eram atraídos uns pelos outros. Essa comunhão se expressava lá na frente no partir do pão, na partilha dos bens, no amparo aos necessitados. Olha o que nos diz aqui, que eles perseveravam no partir do pão. O versículo 44 vai nos dizer que eles, melhor dizendo 45, eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Meus irmãos, naturalmente que aquele povo fazia era viver em comunhão. Eles tinham alegria de estarem juntos, eles tinham alegria de estarem na casa uns dos outros, eles tinham alegria de compartilhar do pão. E a palavra de Deus diz que até no momento em que eles passavam dificuldades para sustentar as suas casas, alguns vendiam as suas propriedades e distribuíam entre os que tinham necessidade. Era assim que acontecia. Mesmo em meio à crise que eles enfrentavam, de perseguição, muitas vezes de pobreza, a igreja estava unida, a igreja tinha comunhão. Eles perseveravam, meus amados, não somente na comunhão, não somente na doutrina,
mas o texto vai nos dizer no capítulo 2, 42, e eles também perseveravam nas orações. Eles perseveravam unidos nas orações. Eles criam em conjunto e oravam também em conjunto. Eles tinham muitos problemas. Sim, eles eram perseguidos, eles passavam por um momento de dificuldades, mas aquele povo prosperava porque eles estavam perseverando constantemente na oração. Eles tinham seus muitos motivos de viverem de joelho no chão. Jejum e oração não faltavam para aqueles irmãos da igreja primitiva. Todos eram participantes da comunhão, da oração, pela gratidão, pela humildade, pela súplica e pela intercessão. Os membros da igreja de Cristo estavam já acostumados a orar regularmente. Meu amado, minha amada irmã, você que me ouve, quanto tempo você tem gastado em oração? Quanto tempo você tem gastado em colocar diante de Deus as suas necessidades? Ou talvez orar pelos amados irmãos da sua igreja, clamar pelo seu pastor, clamar pelos seus vizinhos, clamar pelos seus amigos do trabalho, seus colegas de universidade. Quanto tempo você tem gastado em oração? E quando se fala perseverar na oração, nós precisamos entender que nós não devemos orar somente quando estamos passando por um momento de crise, mas também nos momentos de alegria precisamos gastar tempo em oração, para que ao chegar o momento de crise, nós já estejamos acostumados a perseverar na oração. Você, diante dessa crise que a igreja está atravessando, você tem perseverado unido em oração pelas pessoas da sua casa? Você tem perseverado em orar pela sua igreja? Ou já perdeu a esperança? Ou você já perdeu a sua fé? Ou você já nem acredita mais que a oração vale de alguma coisa? Eu quero dizer para você, persevere na oração. É uma das formas que nós temos de nos mantermos unidos em tempos de crise, é por meio da oração. Eles também perseveravam no temor a Deus. Olha o que nos diz o versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 43, desculpa. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Temor a Deus sobre todas as coisas. Porque o temor de Deus une todos debaixo de um mesmo propósito. Eu não sou nada, eu sou pequeno, o meu Deus é grande, o meu Deus pode todas as coisas, meu Deus tem toda a autoridade, sem Ele eu nada posso fazer, eu preciso de Deus, eu preciso entender que diante da grandeza de Deus eu preciso chegar-me perto dEle com humildade. O temor de Deus se tornou algo desconhecido para muitos crentes, porque Deus ficou distante, e Deus se tornou impreciso, Deus se tornou uma mera ideia da cabeça de muitos pastores e muitos pregadores, e é por conta disso que muitas pessoas não temem a Deus. E quando muitas vezes os pastores vão exortá-lo, vão tentar reconduzir uma ovelha que está se perdendo, ela diz: deixe de bobagem, pastor, isso é besteira, Deus só quer o meu coração, Ele não está preocupado com minhas ações, Ele não está preocupado com o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Falta-lhes temor. Por falta de temor, as pessoas estão vivendo por conta própria. Elas não estão preocupadas se vão morrer sem Jesus. Elas não estão preocupadas se as suas atitudes estão envergonhando o Espírito Santo de Deus. Por falta de temor, as pessoas não estão mais se sensibilizando por meio de uma pregação, por meio de uma exortação, por meio de um chamado missionário. Entretanto, meus irmãos, para as pessoas salvas, que reconhecem que um dia foram pecadoras e que agora estão no caminho da verdade, assim como os irmãos da igreja primitiva, o temor não significa medo do castigo,
mas significa respeito por aquilo que é sagrado, respeito pela presença santa do Deus Santo, respeito pela palavra de Deus, respeito pelo culto solene, respeito pelos atos sagrados. Eu me lembro muito bem, quando eu era adolescente, que eu frequentava a igreja cristã evangélica em Casa Nova, na Bahia, que se nós chegássemos atrasados ao culto, e de repente o pregador já estava iniciando com uma oração, ninguém tinha coragem de entrar, para que nós não chegássemos a desonrar aquele momento da oração. A gente ficava paradinhos ali no culto, uma forma de reverência para o momento da oração. E era um momento em que as pessoas não entravam na igreja de qualquer forma, entravam calados, entravam com reverência, com respeito. Eu me lembro que as pessoas tinham muito respeito pela autoridade do pastor, porque o pastor era um homem de Deus colocado na igreja para liderar, e as pessoas não tinham coragem de se levantarem contra o ungido do Senhor. Hoje, por falta de temor a Deus, ninguém respeita mais a liturgia do culto, ninguém respeita mais o momento do louvor, ninguém respeita mais o momento da pregação, ninguém respeita mais o ungido do Senhor, e as pessoas hoje em dia estão tratando o sagrado como de maneira profana. A palavra de Deus diz que a igreja primitiva, em cada alma, não somente nos apóstolos, mas também nos novos convertidos, em cada alma havia temor. Temor na reverência, temor na oração, temor na adoração, temor na pregação. Em tempos de crise, meu irmão, a igreja necessita do temor ao Senhor, o respeito pela vontade de Deus. Jamais um crente teme a Deus vai sair blasfemando, ou jamais um crente que teme a Deus vai abandonar o sagrado, jamais ele vai apostatar da fé, porque ele sabe que o Deus que tem todo o poder, ele há de pedir conta de todas as nossas ações. Deus há de pedir contas de todos os nossos atos. E a palavra do Senhor nos diz, outra maneira de perseverar unido em tempo de crise, é que a palavra de Deus nos mostra, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Os que iam se convertendo viviam juntos. E eles tinham tudo em comum porque eles compartilhavam do mesmo objetivo, que era servir a Deus em espírito e em verdade. Na cidade, meus amados, havia muita pobreza. Muitos se converteram. E a igreja agora estava com a missão de sustentar os novatos que estavam em tamanha necessidade. Pessoas que vinham de várias partes das regiões e chegavam, se convertiam, mas não tinham como sustentar os seus familiares. Muitas pessoas perdiam os esposos, muitas mulheres tinham que cuidar dos seus filhos, e elas eram crentes, naquela época não tinha programa social do governo, então elas ficavam aqui abandonadas, mas a igreja primitiva, ela tinha tudo em comum, e ela não somente, ela tinha prazer na comunhão, mas ela tinha prazer também de estar juntos e ter a satisfação de ver os seus filhos bem cuidados. Eles tinham tudo em comum. E aqui não se trata de comunismo, e aqui também não está tratando de socialismo, está se tratando de comunhão, de amor, de unidade do corpo de Cristo. E aqui diz que eles vendiam voluntariamente as suas posses, as suas propriedades, e distribuíam entre os necessitados. É lógico que eles vendiam as suas propriedades que tinham passando da sua necessidade básica. Ninguém vendia a casa de moradia, não. Quem tinha 2 casas podia vender uma. Era isso que eles faziam. Mas isso era necessário, por quê? Porque os irmãos estavam unidos. E para terminar a nossa mensagem dessa noite, diz que eles perseveravam unânimes no templo. Juntos, no templo, louvando e adorando ao Senhor. Até aquele momento, a perseguição ainda não tinha explodido na igreja de Jerusalém, então eles tinham liberdade, e eles tendo essa liberdade, eles aproveitavam dessa liberdade. Quanto tempo nós passamos sem restrição de louvor e adoração, e nós chegávamos aqui na igreja, num culto de quarta-feira,
e nós tínhamos 15 pessoas, 20 pessoas. Isso me entristecia bastante, meus irmãos. Quantas vezes em culto de oração, que nós tínhamos liberdade para poder abrir as portas da igreja, num culto de semana nós tivemos culto com 10 pessoas, com 20 pessoas, sabendo que nós tínhamos toda a liberdade para adorar. Cadê essa vontade de perseverar unânime no templo? Meu querido, para você suportar os momentos de crise, você tem que ter intimidade com a casa de Deus. A casa de Deus não é para ser um momento obrigatório de você vir para a igreja uma vez por semana para que o pastor não venha pegar no seu pé. A casa de Deus precisa ser um lugar mais especial que você almeja estar na sua semana. Eu não posso me demorar em estar na casa de Deus. O salmista diz: mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 fora dela. Ele chegou a desejar morar na casa de Deus. Nós precisamos ter essa alegria, meus irmãos. Enquanto nós temos liberdade, nós temos a esperança de que essa crise que o coronavírus veio trazer para a humanidade, ela vai passar. Mas é provável que em algum outro momento venha outra crise, outra enfermidade, quem sabe uma perseguição religiosa que venha nos impedir de fato de nunca mais entrarmos na igreja. E não podemos mais orar, e não podemos mais realizar um culto de doutrina, mais uma escola dominical. Mas, meus irmãos, no dia que você tiver liberdade, venha para a casa de Deus. Não se esconda atrás de uma desculpa. Estou cansado, estou no trabalho, eu acho que só no domingo está bom. Tenha alegria, persevere unânime no tempo, como a igreja primitiva fazia. Sinta prazer na casa de Deus. E a Bíblia Sagrada encerra esse relato dizendo que eles estavam louvando a Deus, e enquanto louvavam, contavam com a simpatia de todo o povo. E enquanto eles louvavam e estavam contando com a simpatia do povo, o Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Amados, crise, a igreja primitiva atravessou em muitos momentos. Foram perseguidos, passaram momentos de muitas dificuldades. Paulo foi perseguido, foi até preso, apedrejado, chicoteado. E houve um momento que a igreja de Jerusalém, a história conta, que eles foram tão perseguidos que eles se reuniam nos lugares onde se colocavam os mortos, nas cavernas, nos cemitérios. Eles se reuniam em lugares onde as pessoas não imaginavam que alguém pudesse estar. Eles se reuniam assim por conta da perseguição. Nós ainda não estamos precisando fugir para as cavernas, nem nos reunirmos no cemitério. Ainda podemos nos reunirmos por intermédio de um culto, nem que seja pela internet, por um aplicativo. Mas você não pode abandonar a sua fé. A igreja do presente século está vivendo uma crise. Essa crise só é possível atravessarmos se nós perseverarmos. Perseverarmos como a palavra de Deus nos orienta, na doutrina bíblica, na comunhão uns com os outros, na oração. Se em cada alma houver temor, e assim, meus irmãos, nós estaremos juntos, nós estaremos sentindo alegria no dia que as autoridades nos derem a liberdade de voltar para o templo. Nós voltaremos correndo, almejando estarmos juntos novamente. E aí, no nosso louvor, na nossa adoração, nós cairemos na graça do povo, na alegria. As pessoas vão entender que nós somos um povo que adora ao Deus verdadeiro e vão também aceitar Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. E o Senhor vai estar acrescentando cada vez mais pessoas à nossa comunidade cristã, mas a verdade é que o que nós queremos é que mais pessoas sejam resgatadas da condenação do inferno. Em tempos de crise, nós precisamos perseverar, porque a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não importa
a circunstância. Não importa o tamanho da perseguição, não importa o risco que nós estejamos correndo, nós só não podemos deixar de perseverar na oração, na comunhão, na doutrina bíblica, no partir do pão, ou seja, cuidando uns dos outros, orando, intercedendo, louvando e exaltando o nome de Jesus. Eu quero neste momento orar pela sua vida e pedir ao nosso Deus que venha permitir que nenhum dos nossos filhos na fé, que nenhum dos nossos crentes, dos nossos membros, dos nossos congregados, venham perder a esperança em Deus e deixar de perseverar. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Ó Deus, eu te imploro que o Senhor possa, Deus amado, fortalecer nesse momento aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que pensaram em se afastar da verdade, aqueles que por conta do medo ou por conta de acharem que Deus não está ouvindo, já pensaram em se desviarem e voltar para o mundo do pecado, e aí o risco de perder a salvação é muito maior, meu Pai. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor toque no coração de cada pessoa para perseverar na fé, perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, perseverar na oração, perseverar no partir do pão, na partilha, no compartilhamento da necessidade e ao mesmo tempo das ajudas uns aos outros. Eu quero te pedir, papai, que o Senhor possa estar ajudando com que cada pessoa da nossa igreja, independente da situação, do risco que estejam correndo, venha chorando aos pés de Cristo, se humilhando, se arrependendo de em algum momento pensar em olhar para trás. Eu te peço, ó Deus, mantenha viva a fé de cada crente, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como é bom poder meditar na palavra de Deus, esta palavra que nos fortalece, que nos dá cada vez mais alegria na adoração. Depois de termos ouvido essa ministração da palavra, eu quero convidar aqui a nossa irmã Débora, que estará fazendo uma participação especial. E assim crescer
Agora nós vamos ministrar a bênção apostólica e desejar que você tenha uma semana guardada pelo Senhor. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, que muitas pessoas podem até achar que nós estamos fazendo apenas uma obrigação. Não. Esse momento que nós passamos aqui gravando para você é com a preocupação de que você sinta na sua casa um pouquinho do amor que a igreja tem por você. Nós não somos profissionais, nós não somos pessoas que estão acostumados com gravação de culto, com momentos em que queremos apresentar um show. Nós não queremos fazer coisas apenas para nos apresentarmos. A nossa intenção é que a palavra de Deus alcance o coração daqueles que não podem sair de casa. E nesse momento, o aconselhável fique na sua casa, se cuide das pessoas que você ama e também para que você não venha ser acometido por essa enfermidade. Fique na sua casa, enquanto você puder, a não ser que você seja obrigado a sair. Nós estamos aqui orando pelos que precisam sair, mas se você pode, fique em casa, não brinque com essa situação. Deus pode te guardar, mesmo que você saia, mas Ele também quer que você não tente o Senhor nosso Deus. Vamos fazer a oração final. Meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa dar a cada um desses que estão ouvindo o culto nessa noite uma semana guardada pelo Senhor. Que os anjos venham proteger os nossos membros, que os anjos do Senhor venham guardar as nossas famílias, que o Senhor possa estar visitando os que estão enfermos e dando ao Deus amado a cura em nome de Jesus. E com o amor de Deus Pai, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja e todos os que estão nos ouvindo nessa noite, e todo o povo diga amém e amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus.